A paz do Senhor, queridos pré-adolescentes, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Aqui quem vos fala é o cooperador Diego e eu venho nessa feita ensinar a lição número 11, que tem por título O Fim do Mundo. Desde já eu quero agradecer a toda a diretoria da Escola Dominical aqui no campo eclesiástico de Rio Largo. Quero agradecer também ao nosso pastor aqui do campo de Rio Largo e todos aqueles que contribuíram para nós ensinarmos hoje, amém? Queridos, a lição de hoje, o texto bíblico está no livro de Jeremias, livro de Lucas e o livro de Mateus. Lucas, capítulo 21, versículo 11, o 25 e o 27, Mateus, capítulo 24, versículo 13, no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 24 e o 25 e o 26. Convido você a pegar sua Bíblia para nós lermos o texto para embasar nossa aula de hoje. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 11 e o versículo 25 ao 27. Pegue sua Bíblia e vamos ler comigo. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, versículo 25 ao 27. Diz assim: E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilência. Haverá coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Versículo 25 diz: Então haverá sinais do sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, a aflição das nações, em perplexidade, bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Amém. Convido você a orarmos comigo para nós dar início a mais uma aula. Amém? Oremos. Grandioso, eterno Deus de paz, Senhor Jesus, neste momento te convidamos, Senhor, para estar conosco nessa aula. Ó querido Deus, sabemos que Tu, ó Pai, um dia virá para nos levar para o céu, e nós devemos estar pronto, ó Pai, para subirmos para o céu, que Tu possa, Deus, nos conduzirmos, Senhor Jesus, para o grande dia, Senhor Jesus, e nós podemos subir contigo. Ó Deus, vem nos ajudar a cada dia mais a sermos mais fiel a Ti, a sermos mais crente, para um dia, Senhor Jesus, e para termos a certeza da nossa salvação, não só hoje, como para todos sempre. Amém. Querido, a lição de hoje, o tema, o fim do mundo. Talvez você já ouviu muito falar sobre essa expressão. Eu, praticamente, desde a minha infância, eu já vi muito falar sobre esse tema. Será que isso vai acontecer? Será que sabemos quando vai acontecer? E como vai acontecer? E nós, como cristãos, como devemos nos posicionar? Essas outras perguntas, eu acho que nós já fizemos, ou também já ouvimos alguém fazer. Então, queridos, para nós entrarmos na lição, nós temos que entender o seguinte. No livro de Mateus, capítulo 24, e versículo 3, a Bíblia nos fala que quando Jesus, ele saiu do templo, ele fala que os seus discípulos o encontraram, e alguns dos discípulos perguntou a ele quais sinais iriam sobrevir quando viesse o fim dos tempos, ou o fim do mundo. E Jesus, ele deixou ali, ele mostrou alguns sinais, e alguns desses sinais, nós vimos que Jesus falou, alguns desses sinais nós já vimos, ou já presenciamos, e alguns acontecem. Para nós entendermos mais o seguinte a respeito desse tema, que é um tema que para alguns é um pouco espantoso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, Jesus fala sobre mundos. E quando o tema da lição fala sobre mundo, esse mundo aqui, nós devemos saber que esse mundo aqui não é o mundo, é o mundo material, mundo físico. Até então que quando Jesus fala que
os céus e a terra irão de passar. Evangelho, Mateus, capítulo 24, versículo 35, ele diz que os céus e a terra, tudo irão de passar. Ou seja, se Jesus já falou que tudo aquilo que ele criou, desde o princípio de Gênesis, iria passar, então, um dia irá acabar. Nós já vimos uma expressão que diz assim, que tudo na vida passa. Porém, as coisas materiais, elas passam. E por isso que nós já entendemos, observando direitinho a palavra do Senhor, nós já temos que entender que o mundo, um dia, ele irá se findar. Mas como será? Ou quando vai acontecer? Até hoje, existe uma corrida acerca de respostas, ou acerca de saber de quando é o dia. E eu estudando acerca disso, e alguns cientistas, na década de 40, fizeram um relógio que se chama o relógio do Apocalipse. E segundo os cientistas, esse relógio está se aproximando da meia-noite. Ou seja, para o segundo cientista, cientistas atômicos, esse relógio, quando ele chegar à meia-noite, segundo eles, é o ponto do fim do mundo. Ou seja, hipoteticamente falando, ele diz que na meia-noite, de 12 horas, o mundo irá acabar. E o relógio de hoje, segundo as pesquisas, ele está em 23, 58 e 20 segundos. Ou seja, faltando 100 segundos para o fim do mundo. Segundo a ciência, ele está dizendo que falta 100 segundos para o fim do mundo. Porém, estudando mais um pouquinho acerca do fim do mundo, nós descobrimos que não é de hoje que o ser humano, ele procura saber de quando será que Jesus vai voltar. A Bíblia fala, nós lemos aqui, em Mateus também fala, que Jesus disse que ninguém sabe, nem o anjo dos céus, ninguém sabe quando é o dia que Jesus irá voltar. Ou seja, quando irá acontecer todas essas coisas de uma vez só. Porém, o ser humano, ele busca procurar a saber quando irá acontecer essas coisas. E um homem chamado William Miller, ele escreveu um livro, ele se baseou em um dado que está escrito no livro Daniel, capítulo 8, versículo 14. Segundo ele, disse que em 1843 o mundo iria acabar. Nesse ano de 1843, o ano ia acabar. Porém, não aconteceu. Nós estamos em 2020, então não aconteceu. Inclusive, ele morreu em 1849. Mais para frente, um homem chamado George Wood, ele escreveu também um livro. Ele falou que 2000 não chegaria. Ou seja, ele disse que o mundo iria acabar no ano 2000. E isso trouxe uma revolução. Eu ainda me lembro ainda que trouxe uma revolução acerca disso. Eu sei que muitos se agoniaram. O povo pensou que nesse ano mesmo, 2000, quando o relógio chegou num caso, quando deu meia-noite, ou seja, 1º de janeiro de 2000, o povo pensou que isso ia acontecer mesmo. O mundo, quem lembra, quem já ouviu sobre isso, viu que o povo ficou espantado, pensando que ia acontecer mesmo isso, que todas as coisas iam acontecer em 2000. Porém, não aconteceu. Passamos de 2000. Segundo o calendário Maia dizia que no dia 21 de dezembro de 2012 também o mundo acabaria, ou seja, o fim do mundo acabaria. Também isso trouxe mais revolução. Isso trouxe até conflito ou revolução na Bolsa de Valores. Então, também passou 2012 e não aconteceu. E agora mais recente, segundo o calendário gregoriano, dizem, os cientistas afirmaram que em 21 de junho de 2000, o mundo também irá acabar. Porém, não acabou. Estamos em 2020, estamos no mês de setembro já de 2020 e o mundo não acabou. Ou seja, são todas expectativas ou especulações de cientistas acerca de quando será que chegará o fim do mundo. Porém, não sabemos realmente quando será que o mundo irá acabar. Porém, a Bíblia nos ensina que nós, como cristãos, devemos estar sempre vigilantes, sempre aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então, queridos alunos, todos esses estudos, eles estavam baseados em acontecimentos
catastróficos. Ou seja, segundo o filme que foi produzido em 2004, O Dia Depois de Amanhã, não sei se você já assistiu, esse filme mostra que de tão aquecida o magma da Terra, os gelos polares tanto do Polo Sul como do Polo Norte, eles iriam se derreter numa proporcionalidade tão rápido que iria acontecer um grande enchimento dos oceanos, iam invadir toda a parte das cidades onde tem os mares, iam ser toda invadida por água, devido o aquecimento global. Isso são coisas que estão acontecendo. Se você assiste jornais, vê revista, você vê realmente que aquecimento global, a poluição do ambiente, a extinção de animais. Hoje tem animais que não existem mais em nosso meio. Ou seja, nós acabamos com o mundo, o ser humano acabou com o mundo dos animais, porque existem animais hoje que não vê mais esses animais, porque eles foram extintos. Então, devido ao quê? Devido ao que o homem está ocasionando, ou seja, alguns historiadores, cientistas, dizem que a proporcionalidade de o mundo acabar é devido às ações do homem. A lição vai mostrar que algumas coisas que aconteceram foi decorrência das ações humanas e algumas decorrência um castigo que Deus deu para o ser humano, como nós vimos no livro de Gênesis, ali quando Deus avisou a Noé que o mundo ia se encher de água. Porém, ali foi que Deus avisou a Noé. E Noé falou que ia acontecer aquilo. Porém, o povo não deu ouvido. O que aconteceu? O mundo foi acabado por água. Porém, hoje, muitos se questionam, quando será que acabará o mundo? Porém, nós não sabemos. Porém, também não devemos ficar espantados acerca disso. Porque um dia ele irá acabar. Jesus disse que ele deixa bem claro que isso irá acontecer, como também ele afirma no livro de Apocalipse sobre o fim das coisas. Irá acontecer. Porém, nós como cristãos não devemos em momento nenhum ficarmos preocupados acerca disso. Devemos ficar, como podemos dizer assim, podemos ficar alegres, porque será um dia que quando isso acontecer, nós não vamos estar mais aqui, estaremos com Cristo. Mas para isso devemos estar sempre perseverantes em santidade com o Senhor Jesus. O que vai acontecer? Se formos analisarmos bem o termo na Bíblia, chegamos a entender que isso será iminente. Ou seja, o fim do mundo é uma coisa eminente, que vai acontecer. Porém, nós não sabemos. É como a volta de Cristo, que podemos dizer que está ligado. O mundo irá acabar, como também a volta de Jesus irá voltar. Agora não sabemos nem o dia, nem a hora. Porém, devemos estar sempre vigilantes, sempre andando no caminho do Senhor. Por quê? Porque quando Jesus voltar, nós devemos estar preparados para subir com Ele e não ficarmos aqui e não passarmos por todas essas catástrofes que irá acontecer na volta de Jesus. Hoje nós vivemos em um mundo que nós vemos hoje notícias. Aconteceu um tsunami ali, aconteceu ali um terremoto, como agora recentemente aconteceu um terremoto no México. Pandemia, tem a pandemia que está assolando nosso país e o mundo agora. Então, a Bíblia diz que haveria isso, haveriam pestes sobre toda a terra, haveria terremotos, fome. Vemos hoje que aqui no Brasil, muito não, mas em alguns países aí, o povo que morre devido à fome, guerras. Hoje nós vemos que, segundo o cientista, devido a essa corrida armamentista, o cientista afirma que isso irá possibilitar com que aconteça mais rápido o fim do mundo. Por quê? Porque quando esse relógio do fim do mundo, ele retrocedeu, foi em 1991, quando foi acabado a União Soviética, ou seja, no final da Guerra Fria. Mas agora, de lá 91 para 91 para aqui, para agora, para nosso ano,
o relógio não para de avançar acerca do que, segundo os cientistas, eles estão hipoteticamente dizendo que X dia o mundo irá acabar. Ou seja, devido a quê? A guerra, a fome, todas essas coisas que estão acontecendo, o descontrole da natureza, o desmatamento, o aquecimento global, tudo isso que está possibilitando um fim deste mundo físico que nós vemos. E nós, que somos o outro mundo, o mundo pessoas, e nós, para a sua alegria, para a nossa alegria, se nós estivermos com Cristo, em fidelidade com Ele, em santidade com Ele, nós teremos um lugar para poder morar, um lugar para poder habitar, que não vai ter guerras, não vai ter violência, não vai ter choro, não vai ter fome, nem vai ter terremoto, não vai ter aquecimento global. Será um lugar maravilhoso. Se você, para nós concluirmos, vamos ler aqui um texto aqui no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 18. O apóstolo Paulo, falando sobre a vinda do Senhor, ele deixa a igreja de Tessalônica não atemorizada, mas sim com a esperança em nosso Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, sobre o fim do mundo, não devemos ficar preocupados ou fazer igual as pessoas que algumas até se suicidaram porque pensavam que o fim do mundo ia ser nesse dia, e com medo de enfrentar o fim do mundo, se suicidaram. Não vamos fazer como essas pessoas, nós temos que ficar alegre. Quando nós estamos em Cristo, nós temos que aproveitar sobre isso e começarmos a pregar o Evangelho sobre a vinda do Senhor Jesus, dizendo que sim, Ele vai voltar, vai nos levar para o céu, e sim, esse mundo um dia ele irá passar, mas nós, como cristãos, iremos para um lugar melhor do que Ele. Então, devemos usar isso como uma estratégia para nós ganharmos a alma, não para atemorizar as pessoas, mas sim para dizer, olha, isso sim vai acontecer, porém, se nós estivermos em Jesus, andarmos com Jesus, estamos em santidade, nós temos um lugar melhor para ir. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, consolai-vos uns aos outros, ou seja, nós devemos consolar um ao outro. Digo, calma, se isso acontecer, vai acontecer, porém, você como cristão, deve ter isso como uma esperança que você irá para um lugar melhor. E aqui, esse mundo aqui, o próprio Deus criou, que se Ele criou, só Ele tem um domínio de poder destruir. Então, esse mundo não vai nos pertencer mais, e teremos um mundo melhor para poder estar. Então, não é motivo de nós ficarmos desesperados ou preocupados com tudo isso que está acontecendo. Claro, tem coisas que está acontecendo, que acontece, que às vezes nos atinge. Nós vemos hoje, como eu falei, nós estamos passando por um período de uma pandemia, e isso nos atingiu. Isso podemos dizer que nos atingiu fisicamente, como também financeiramente, ou de outras formas. Mas devemos não ficar preocupados ou ficar desesperados a chegarmos até querer tirar nossa própria vida por questão disso. Não, devemos nos posicionar como os cristãos e ver isso como o quê? Sim, isso é mais um sinal que Jesus disse para nós, para os seus discípulos, há muitos e muitos tempos atrás. Então, claro, caro aluno, o fim do mundo é uma coisa eminente, vai acontecer, porém, você como filho de Deus, você como cristão, servo do Senhor, não fique preocupado. Você continue na presença do Senhor, continue buscando a Ele, continue em santidade, porque um dia, quando tudo acontecer, isso aqui tudo acontecer, eu acredito que nós estaremos mais aqui para poder passar por essas coisas. Amém? Quero convidar você a orarmos, para nós encerrarmos mais uma aula. É um assunto que ele
não é muito complexo, ou seja, não muito extenso, é um assunto pouco resumido, mas acredito que a lição, ela nos passou uma grande mensagem. Amém? Convido você a orar comigo. Querido Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento, Senhor Jesus, queremos te pedir por toda a nação, Senhor, deste mundo, queremos te pedir, Senhor Jesus, para que tu possas nos abençoar, nos ajudar neste momento, e que tudo isso, ó Pai, que irá acontecer, todas essas calamidades, catástrofes, ó Pai, mundiais, que não venha a ser, Senhor Jesus, um motivo para nós ficarmos desesperançosos, Senhor Jesus, mas sim para nós ajudarmos aqueles que estão atingidos, aqueles que foram atingidos, e como também divulgar o Teu Evangelho. Como a Tua Palavra diz, devemos divulgar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Então, ó Pai, nos ajuda nestes momentos, ó, para que nós possamos, ó Pai, sempre estarmos firmes no Senhor, para que naquele grande dia, quando tudo isso acontecer, nós não estamos mais aqui neste mundo físico, mas sim estamos, ó Pai, num lugar melhor, naquela mansão celestial, a qual Tu um dia nos prometeu. Ó querido Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, abençoa cada um dos pré-adolescentes que ouviram essa aula, que eles venham entender e que eles venham continuar sempre nos Teus caminhos, para ter, Senhor Jesus, a herança, para termos, Senhor Jesus, para herdar o reino dos céus. Deus, abençoando a cada um deles, seus pais, seus familiares, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, não deixem de compartilhar, não deixem de assistir esse vídeo, deixar seu like, divulgue para o seu colega, divulgue para o seu irmão, para o seu vizinho, e esperamos que você esteja na próxima aula, a lição 12, a lição de encerramento desse trimestre, e espero que você continue conosco nessas videoaulas. Amém? Fica na paz.